Fala galera, beleza? Eu sou o Yuri, professor, programador e cientista da computação, e esta é mais uma videoaula minha aqui na internet sobre programação. O tema desta videoaula é herança de classe em C++, generalização e especialização. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas porque eu estou gravando em casa e aqui em casa eu moro, perto de uma rua que tem muita movimentação de carros, então durante essa videoaula é possível que você ouça alguns barulhos de trânsito, carros, caminhões, motos passando aqui perto. Infelizmente não tem como eu isolar aqui o meu escritório, porém eu espero que você consiga curtir essa videoaula. Também quero pedir desculpas porque o microfone tem uns pequenos probleminhas de eco, Então você vai perceber que existe uma diferença de gravação agora que estou gravando com uma câmera, a câmera do celular, e no momento que estou gravando no meu computador. Para essa videoaula será necessário que você conheça a teoria sobre herança de classes. Essa você poderá adquirir ou em livros sobre o conteúdo, ou nas videoaulas que deixarei linkado aqui embaixo na descrição do vídeo e que também aparecerão aqui naquele izinho, o link de interação. O link de interação. Deixa eu passar esse carro aí. Meu Deus do céu. O link de interação do YouTube. Também será necessário que você conheça em C++ a divisão de classes em protótipo de classe e implementação. É possível também você conhecer este conteúdo através de uma outra videoaula que também deixarei linkado e está aparecendo agora aí o link de interação no vídeo. Nesta videoaula iremos utilizar o exemplo visto em tela. Temos aqui a classe veículo, a classe carro e a classe caminhão. E um relacionamento de herança aqui, em que a classe carro e a classe caminhão são heranças, são classes especializadas da classe veículo, também chamadas de subclasses e a superclasse. Também conhecido nas literaturas da linguagem, de livros de linguagem C++, como classe base, que é a classe mãe, e as classes derivadas, podendo também ser chamadas, usando ainda a mesma nomenclatura de herança, de classe generalista e classes especialistas. Então a gente observa aqui que a classe veículo tem o atributo combustível do tipo float e o método locomover, que não tem parâmetros e não retorna valor. Além disso, temos aqui na classe carro o atributo limite de passageiros do tipo int, os métodos ativar alarme e desativar alarme. Na classe caminhão, nós temos aqui o atributo carga máxima, do tipo float, e os métodos acoplar carroceria e desacoplar carroceria. Então, o que vai acontecer aqui? Porque, desta maneira, por carro e caminhão herdarem da classe veículo, significa que tanto o atributo combustível quanto o método locomover estão presentes nas duas classes especialistas ou classes derivadas. Nesse exemplo aqui, eu estou omitindo os setters e getters. Neste projeto de classes, os atributos das classes, como combustível, limite de passageiros e carga máxima, estão encapsulados dentro das classes. Então, eles estão como um acesso privado. Então, para que sejam acessíveis fora das classes, é necessário os métodos set e get.
e esses estão suprimidos aqui apenas por questão de simplicidade, tá? Mas no exemplo de classes que iremos ver, eles estarão presentes lá. Bom, aqui com o Code Blocks aberto, então, nós temos a implementação dessas classes em um único arquivo. Então, a classe veículo está aqui, né, com o seu atributo privado, combustível, e seus métodos públicos. Então, locomover, que apenas imprime na tela, né, o veículo está locomovendo-se. E os métodos set e get do atributo combustível. Temos também a classe carro, que tem aqui então como privado o atributo limite passageiros e temos então aqui os métodos públicos, né? Ativar alarme, desativar alarme, set limite de passageiros e get limite de passageiros. Observe-se que como o carro, a classe carro, herda a classe veículo, então temos essa declaração aqui, né? Presente aqui neste exemplo. Né? Então, esses dois pontos na sequência public e na sequência classe, a qual a classe carro irá herdar, né, seus métodos e atributos. Em herança em C++, é preciso determinar aqui alguns tipos de visibilidade. Né? O padrão é public. O que significa? Que tudo que tem na classe veículo, né, será herdado para a classe carro, de maneira que o limite máximo de restrição de visibilidades dos membros de veículo, né, ou seja, dos atributos e métodos de veículo, será public. Né? Ou seja, tudo que é public em veículo será public em carro. Tudo que é privado em veículo continua não sendo visível para a classe carro. Aqui nós poderíamos utilizar também private. Né? Só que nesse caso aqui, né, quando a gente coloca private aqui no lugar de public, significa que tudo que é público na classe veículo, que está aqui em cima, não será público na classe carro. Significando o quê? Todos os métodos public da classe veículo, por exemplo, locomover, set combustível e get combustível, eles estão acessíveis para a classe carro, mas eles estão acessíveis como se fossem métodos private aqui. Então quer dizer o quê? Que set combustível e get combustível não estarão como public em carro, mas como private, pois isto aqui restringe, né, que tudo que tem veículo é herdado de maneira private para carro. Bom, isso aqui não é considerado herança, exatamente por conta disso, porque herança subentende-se que o carro tem exatamente o comportamento de todo veículo. Tudo que é público em veículo tem que estar público em carro. Portanto, aqui sempre será utilizado por padrão public, tá? Quando estivermos falando de herança. A classe caminhão também herda da classe veículo. E, além de conter tudo que veículo tem, ele irá conter também o atributo carga máxima, né? Private, e os métodos acoplar carroceria, desacoplar carroceria. Set carroceria e get carroceria. Set carga máxima e get carga máxima. Esta é a forma, então, de declarar herança de classes na linguagem C++. Utilizando isso lá no programa principal, nós podemos utilizar da seguinte forma. Né? Temos aqui um carro declarado, né? Carro da classe carro, uma variável caminhão, né? Um objeto caminhão do tipo caminhão. E aqui observamos o seguinte, que começando com o carro, ó, podemos chamar set combustível, né? Afinal de contas, carro, apesar de não possuir o atributo e o método combustível, quem possui é veículo, né? Mas como todo carro é um veículo, então todo carro também possui o método set combustível. Aqui, carro set limite, ok? É um atributo da própria classe carro, né? Certo? Temos aqui o método locomover, que é da classe veículo, mas como o carro herda de veículo, também possui o método locomover. E carro ponto ativar alarme. Aqui com o caminhão, temos algo similar, né? O caminhão set combustível. Então, caminhão herda de veículo, o veículo tem o atributo combustível.
e o método setCombustível, então o caminhão também terá este método. O caminhão locomover aqui, né, chamada do método locomover da classe veículo, ou seja, da classe mãe ou da superclasse ou da classe base, né? E aqui caminhão ponto acoplar carroceria. Né? Observamos aqui o seguinte, que se tentarmos, por exemplo, fazer com que o nosso carro tente acessar, por exemplo, o método set carga máxima, isso aqui não será executado. Isso aqui ocasionará um erro se tentarmos executar este método. Por quê? Porque carro não tem set carga máxima, né? Quem tem carga máxima é caminhão. Logo, carro não possui esse método, né? Nem veículo, então o carro não tem o método set carga máxima. Isso aqui dará um erro. A mesma coisa com o nosso caminhão. Se tentarmos acessar, por exemplo, o método set limite passageiros, ou então o ativar alarme, por exemplo. Se tentarmos ativar alarme, né, isso aqui causará um erro, tá? Não será possível executar. O programa irá dar um erro, né, na hora de compilar e não irá gerar o programa. Né? Então, vamos comentar esse código aqui. Né? Afinal de contas, ele não é executável. Mandamos executar. Então temos aí a execução do programa principal. Agora faremos o mesmo exemplo, só que separando, né, as classes em protótipo e implementação da classe. Caso você não saiba o que é separação de protótipo de classe e implementação da classe, eu sugiro que você assista uma videoaula minha anterior que estará aparecendo no izinho agora aí em cima. Todas as classes, né, carro, veículo e caminhão, foram colocadas separadas, né, em arquivos header, arquivos de cabeçalho, e arquivos fonte, arquivos CPP. Né? Então vamos ver aqui a classe veículo. Bom, a classe veículo, né, nós temos ela aqui, somente, né, os cabeçalhos dos métodos, né, o seu atributo, certo? Né? Então o veículo tem o atributo combustível, os métodos locomover, setCombustível e getCombustível. Né? Então, como o veículo é a classe base, né? Ou seja, é a superclasse, é a raiz dessa hierarquia, né? Então ela não tem nenhum segredo, né? Certo? Nós temos aqui o arquivo fonte, né, da classe, né, dos métodos, conforme já havia demonstrado, né, essa separação de protótipo e interface na videoaula anterior, né, que eu mencionei agora há pouco. Agora vamos para as classes derivadas, né? Ou seja, primeiro vamos para a classe carro, então, aqui em carro.h. Em carro.h, né, o que nós temos aqui? Não tem nenhum segredo, né? Nenhuma dificuldade, nenhuma diferença em relação à implementação quando não há separação entre protótipo da classe e implementação. A única diferença aqui é que, como agora nós não temos em cima, né, a definição da classe veículo, né, certo? Para fazer a herança aqui, né? Porém, o protótipo da classe veículo está no arquivo veículo.h, é necessário a gente fazer a inclusão desse arquivo. Né? Então está aqui, include veículo.h. É necessário, né, para que quando o compilador compila esse arquivo .h, né, ele verifique que carro herda de veículo, ele precisa saber qual é a definição da classe veículo. Né? Então, por isso, né, esse include. Observe aqui que também não tem nenhuma novidade. Né? Ó. A única diferença agora é que os métodos não têm implementação. Né? Essas implementações estão no arquivo carro.cpp. A gente vê aqui em carro.cpp. Aqui também não tem nenhum segredo, né? Ó, faz o include do carro.h, porque o compilador precisa saber, no momento de compilar esses métodos aqui, né, saber quem é a classe carro, né? Então, include carro.h, ou seja, ele está incluindo a definição da classe carro, né? Certo? Aqui em cima. Né? Então, observe aqui também que não existe nenhuma novidade, né? Tá? Por fim, a classe caminhão. Né? Ó, mesma situação.
né? Ok? Ó, então, classificação da classe veículo, né? Tá aqui seus métodos, né? Apenas o cabeçalho, certo? E observe aqui, ó, o include veículo, né? Claro, se caminhão herda da classe veículo, é necessário que, né, no momento de compilar, o compilador conheça quem é a classe veículo, né? Qual é a sua definição? Vamos aqui o veículo caminhão.cpp. Nós temos a mesma situação, né? Ó, nenhum segredo, né? Toda a implementação da classe caminhão está aqui e é feita a inclusão aqui do arquivo de cabeçalho caminhão.h. Lá no programa principal, no main, como a gente utiliza as duas classes, né, carro e caminhão, é necessário fazer a inclusão, né, das duas classes, certo? Aqui, né? Tá? Não é necessário incluir veículo, por quê? Porque carro.h e caminhão.h já fazem a inclusão de veículo.h, né? Ó. Ó. Né? Então, não é necessário, né? Ele já faz essa inclusão automaticamente, né? Então, tá aqui. O programa principal não houve mudanças. E essa foi a videoaula sobre herança de classes em C++. Nós vimos então como generalizar e especializar classes em uma hierarquia de classes na linguagem C++. Se gostou, dá joinha, compartilhe e muito obrigado.